Depois de um dia trabalhado no day trade, em que o operador auferiu um lucro, quando ele efetivamente recebe esse dinheiro? Quais os descontos que tem? Em qual documento é detalhado tudo isso? Se você tem interesse em responder essas perguntas, acompanhe esse vídeo que eu trago todas as informações sobre isso. Eu trago aqui 2 dias. Esses dias são dias reais que eu executei com o meu dinheiro. Primeira coisa, esse relatório verde aqui, que eu sempre publico para vocês, é o relatório de performance. Ele é obtido através da plataforma Profit e ele basicamente dá os valores, o saldo que eu tive durante o dia, positivo ou negativo, nas transações. Ele não trabalha, até dá para calibrar ali, eu não o faço, mas ele não coloca os custos envolvidos na operação, nem a parte de tributação, corretagem, etc, tá bom? Os custos de corretagem, de emolumentos, taxas, etc, eles variam conforme o contrato, tá? Então, se o contrato é de mini índice, ele tem um custo, se o contrato é de mini dólar, ele tem um outro custo. Ele não varia, os custos, portanto, eles não variam conforme o resultado financeiro da pessoa. Então, vou mostrar em números aqui, e aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Nesse dia aqui, que foi exatamente o dia 15 de janeiro de 2024, eu transacionei 10 contratos e obtive um lucro bruto na operação de R$ 1.500. Eu atuei na compra, então eu comprei a um preço, vendi mais caro, por isso que eu obtive um lucro de R$ 1.500. Informações importantes aqui. Primeiro, 10 contratos. O que eu quero que vocês entendam aqui? No relatório de performance, ele sempre aparece a posição que o operador iniciou a transação. Então, primeiro eu comprei e depois eu vendi. Então, esses 10 contratos aqui significam que eu abri posição total de compra de 10 contratos e por serem operações de day trade, obviamente eu preciso encerrar durante o mesmo dia, operações dentro do dia, day trade, né? Então, eu tive que necessariamente vender 10 contratos, tá? Por que esse conceito é importante? Como os custos são relacionados à quantidade transacionada de contrato, você pode escolher 2 formas para cálculo de custo por contrato. Então, assim, se eu sempre compro e vendo, em verdade eu transacionei nesse dia 20 contratos, porque eu abri 10 compras e 10 na venda, tá bom? Ou você pode considerar o total de 10 contratos, que é 10 de ida e 10 de volta, tá bom? Isso não muda muito, só muda na divisão de custo unitário, cada operador pode escolher o que ele contabiliza e se ele contabiliza esse custo, né? Bom, vamos descer um pouquinho agora para entender. Isso aqui finaliza o dia, então, no dia 15 eu encerro. Eu já tenho esse R$ 1.500, eu posso fazer um Pix para mim? Não, ainda não, tá? Ele ocorre na compensação à noite, no outro dia, logo pela manhã, eu vou ter disponível na minha conta junto à corretora, no caso eu uso atualmente a corretora BTG, eu vou ter, não esse valor, um valor um pouco menor do que isso, disponível lá para ou eu deixar na conta e utilizar, ou fazer o saque, um Pix e tal, tá bom? Vamos olhar com calma aqui agora a nota de corretagem referente a esse dia. Essa é a nota de corretagem. Então, o que é a nota de corretagem? Existe uma nota por dia, tá? O ruim das notas é que ela acaba, depende da corretora, mas ela mistura operações de day trade com swing trade, tá? Então, nesse caso aqui, nessa conta eu tive só operações de day trade, então tem uma das colunas aqui que ele acaba explicando se é day trade ou não. Bom, basicamente a nota de corretagem ela traz algumas informações aqui, número da nota, data do pregão, que foi o dia 15, algumas informações do banco que não importa, e aqui algumas informações pessoais minhas, endereço e tal, CPF, código do cliente junto à corretora, isso não importa muito para nós. Vamos para o que importa aqui. Como eu disse, eu operei 10 contratos nesse dia,
Abri posição de 10 na compra e acabei vendendo, obviamente, 10 na venda, tá? Como que ele fica aqui? Primeira coluna, ele fala se é compra ou venda. E aí, o que que ocorre? Isso é um pouco chato nas notas de corretagem, tá? Veja que esse dia eu fiz uma operação só com pouquíssimos contratos, mas olha como ele fica separado aqui, ó. Então eu fiz uma única compra no preço de 4.856,50 de dólar, tá? Então, só que como o sistema da BMF ele acaba fazendo transações, ele tem toda uma ordem. Quando eu compro 10, eu compro de quem? Tem uma fila e tal. Ele acaba, mesmo sendo no mesmo nível de preço, ele acaba separando por evento, fracionando, às vezes em 1, às vezes em 2, às vezes em 3 contratos. Ele acaba fracionando essa minha compra de 10. Isso, para fins visuais do operador, fica muito ruim, principalmente quando ele opera um pouco maior, um pouco mais quantidade de contratos, tá? Então aqui fica um pouco confuso, mas o que importa para mim? Que eu preciso ter 10 contratos na compra, que são esses em azuis, e 10 contratos na venda, tá? Na venda, acabou que eu fiz 5 e 5 em 2 níveis diferentes de preço, e ele acabou não fracionando esses 5, ele deixou numa linha só. Ficou um pouco menos complicado de entender, tá? Aqui é o seguinte, olha, vamos entender o seguinte. Preço de compra, que é esse valor aqui, 4.856. 4.856. No relatório de performance, ele sempre dá o preço médio de execução das ordens. Então, se eu comprei 10 contratos e fiz, se por exemplo fosse um contrato a cada nível de preço, ele faria uma média e ele deixa aqui a média da execução dessa compra, tá? Como no meu caso foi uma compra única num nível de preço, acaba os valores batendo. Já na venda, ele segue a mesma linha e aí fica um pouco mais claro. Veja que no contrato, no performance está 4.871,50. E veja que eu não fiz nenhuma transação nesse nível. Eu fiz 2 vendas, olha, em 2 momentos diferentes, que a média dá exatamente aquela, tá bom? Só entender para não ficar louco aí tentando achar esse valor médio aqui. Ele não trabalha com valor médio aqui na nota de corretagem. Nota de corretagem, ele busca exatamente a execução que você fez. Provavelmente está resumida essa nota de corretagem, mas essa linha ela vai ter uma contraparte. Então, o William Bontorin comprou através da BTG. Se eu comprei, alguém vendeu nesse mesmo momento, nesse mesmo nível de preço, por outra corretora. Então, a corretora XP, por exemplo, o João da Silva fez essa venda, tá bom? Então, aqui ele pensa mais em níveis de registro mesmo. Então, vamos para o que mais importa, que é o seguinte. Vamos descendo aqui. Valor dos negócios. No meu caso, eu trouxe um dia positivo, então foram R$ 1.500 de crédito, tá? Então, aquelas transações ali em cima, não precisa revisar todas, em regra não ocorre erro, tudo parametrizado aí. Então, nessas operações, eu obtive um lucro de 1.500, tá? E esse lucro aqui, lembrando, é uma nota de corretagem por dia. Se eu tivesse várias operações, esse valor seria o valor final, não o valor por operação, tá? Vamos agora para o seguinte, custos. Deixar até em vermelho aqui. Taxa de registro da BMF, 12,60. E mais algumas taxas aqui, emolumentos e tal, 6,80. Então, o total das despesas, a soma desses dois, 19,40. Bom, esses são os primeiros custos que nós identificamos. Vamos, 19,40 de custo de R$ 1.500. Olha, então, nesse caso aqui, tive um custo de 1,3%, tá? Não dá para considerar que todas as operações de day trade têm um custo de 1,3%,
tá bom? Porque esses custos, eles variam não conforme o lucro auferido, eles variam conforme a quantidade de contratos transacionados, tá? Basicamente, conforme é executada uma ordem de compra ou de venda, a BMF cobra esses custos, tá? Em regra, as corretagens hoje elas estão zeradas, as corretoras elas não estão cobrando mais corretagem para mini índice e mini dólar, então são esses custos da Bolsa de Mercados Futuros e da B3, tá bom? Bom, vamos olhar o seguinte então, a conta que deve ser feita é a seguinte, desses 19,40, eu transacionei quantos contratos? 10 na compra e 10 na venda. Quem quiser considerar 20 contratos, considera. Eu prefiro considerar 10 contratos, tá? Então, dividindo 19,40 por 10 contratos, nós temos um custo aí de R$ 1,94 por contrato, tá bom? Essa é a conta, esse é o custo. Para operações de mini dólar, essa sim é uma relação direta que pode ser feita, tá? Então, se você pensar em transacionar 100 contratos no mini dólar, você vai ter um custo de 100 vezes 1,94, tá bom? Também conhecido como R$ 194, tá bom? Bom, esses são os custos, e aí, como eu tive R$ 1.500 de lucro, com custos de R$19,40, ele dá 1.480,60, um menos o outro, né? Esse menos esse, 1.480,60 de chamar de lucro líquido, tá? Que é o lucro depois de abater esses primeiros custos aí. Desse 1.480, nós temos uma retenção de imposto de renda na fonte. Olha, imposto de renda na fonte, imposto de renda retido na fonte de day trade. O que é isso? É o seguinte, os colegas auditores fiscais, existe uma previsão na legislação, é chamado dedo duro isso, tá? Então, basicamente, as operações de day trade é devido ao imposto de renda de 20% ao mês, você faz esse pagamento. Então, do seu lucro, apenas do lucro, você paga 20% de imposto de renda, tá? Mensalmente, tem o carnê-leão, você faz o pagamento. O que ocorre? A legislação prevê que assim que o operador tem um dia de lucro, como é o caso aqui desse dia, a corretora faça a retenção, o recolhimento de 1% desse valor do lucro a título de antecipação, tá bom? O que ocorre? O operador, fechando o mês, ele faz os lucros e prejuízos e ele tem um valor a pagar de imposto de renda. E aí, como já foi antecipado esse valor de 1%, ele não faz recolhimento dobrado, tá bom? Ele só faz do que falta. Então, desse 1.480, quanto é 1%? É 14,80, exatamente isso daqui, ó, tá? Então, a BTG já envia para o governo federal 14,80 a título de 1% no imposto de renda. E aí os 19% faltantes, se eu tivesse feito só essa operação, por exemplo, né? Aí você paga uma vez por mês através de carnê, tá bom? E aí por isso que, então tirando desse 1.500, tiram os custos, o total de 19,40, tira esse 14,80 de imposto de renda, sobram exatos 1.465,80 na conta corrente. Então, no outro dia, isso aqui foi dia 15, né? No dia 16, pela manhã, já teria disponível na minha conta corrente, junto à corretora, esse valor de 1.465,80, tá bom? E aí você pode sacá-lo, fazer um Pix ou comprar uma ação, você faz o que você quer com esse dinheiro, tá bom? É isso, eu vou mostrar agora um outro dia com o mini índice para fins comparativos, tá? Porque, como eu disse, o valor do índice é outro. Então, nesse dia aqui, que é o dia 12 de janeiro, eu transacionei 90 contratos e auferi um lucro nas operações de R$3.000, tá?
Fiz 3 operações e eu quero que vocês vejam como ficou a nota de corretagem, que no outro dia ela está disponível junto à corretora, tá? Então aqui suprimir os dados também, pregão dia 12, olha como fica todo picado, tá vendo? E ele começa, e ele traz em ordem cronológica, ele traz primeiro as compras, depois ele começa com as vendas, aí ele volta para as compras, fica bem difícil a compreensão, tá? Imagina se tivesse transacionado muito mais contratos, entendeu? Várias vezes, tanto que tá aqui, ó, folha 1. Várias vezes tem nota de corretagem com várias folhas, tá? O que importa são os valores finais aqui. Então vamos comparar o índice agora. R$3.000, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. R$3.000 foi o valor final, que é, como eu já disse, esse valor aqui. Pronto, é o valor do dia, tá? R$3.000. Vamos olhar as taxas. Nós tivemos 27 de taxa de registro e mais emolumentos, 14,40. Dá um total então de 41,40. Vamos ver proporcionalmente. 41,40 por 3.000. Ó, nesse caso deu 1,38%. Essa comparação que eu faço é só exemplificativa, não dá para expandir, porque varia conforme a performance do operador, tá? 41,40 para 80 contratos foram transacionados. Vamos confirmar. 90 contratos. Olha, deu um custo de 46 centavos por contrato de mini índice, tá bom? Então, no mini índice, 46 centavos por contrato. Lembrando que eu considero só um lado da posição, tá? Bom, um menos o outro, ele deu um lucro de 2.958. O que ele faz? Pega 1% de imposto de renda. Então, daqueles 3.000, ficou disponível na minha conta 2.929,02 centavos. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham entendido. Quem nunca tinha visto uma nota de corretagem, agora viu, agora conhece. E essas notas é importante guardá-las, porque é a prova que você tem para depois declarar o imposto de renda e prestar contas aí para o leão. Espero que com lucro, né? Que é o melhor imposto a ser pago, é o imposto de renda. Valeu, um abraço. Deixe um joinha se gostou. Até ao próximo vídeo. Valeu.